Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Penal. Eu sou a professora Gabriela e hoje nós vamos estar vendo, estudando, observando os aspectos mais importantes do artigo 316, que é o crime de concussão, tá? Então vamos lá logo para o caput. Dispõe o artigo 316, então, que constitui o crime de concussão exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º trata-se da modalidade de excesso de exação e diz que se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevida ou quando devida emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos. Se, parágrafo 2º, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, vamos lá. Primeiramente, tá? Trata-se aí de um dos crimes previsto no rol de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Então, este crime tem aí por objeto jurídico a proteção da moralidade pública. Como eu adiantei para vocês, existe aí o caput com a figura da concussão, mas também existe uma outra modalidade aí chamada excesso de exação que está no parágrafo 1º. Então vamos aí por partes e vamos falar primeiro do caput da concussão. A palavra concussão, ela advém aí do latim da palavra concutare, que significa, tá, sacudir uma árvore para que os seus frutos caiam, tá? Então, essa ação de exigir, né, sacudir para que receba uma vantagem indevida, tá? Quanto à ação nuclear, aqui o verbo da figura aqui de concussão é exigir. Exigir o quê? Uma vantagem indevida, tá? Essa vantagem, então, para configurar esse tipo não pode ser devida, e sim indevida, tá? Mas como que o funcionário público faz isso, né? O sujeito ativo faz isso. Ele vai exigir, ele vai ordenar esta vantagem, este recebimento desta vantagem, desde que esteja relacionado com a função pública, tá? Então, se não estiver aí relacionado com a função pública, não estaremos diante do crime de concussão, mas talvez diante de um crime de extorsão ou um crime de roubo. Vamos aí dar exemplos para especificar melhor. Bem como essa exigência pode existir aí uma promessa de um mal, né? De uma promessa do cumprimento de algum mal, ou então não precisa ter, não necessariamente para a configuração desse tipo precisa ter aí a promessa da prática de um mal futuro, tá? Então vamos aí, por exemplo, o carcereiro de uma prisão que exige aí dos presos uma vantagem indevida, um valor em dinheiro. Vejam bem, ele não está prometendo nada em praticar algum mal para estes presos, mas o simples temor que os presos têm da autoridade do funcionário público, que é o carcereiro, isso já constitui o crime de concussão, tá? Ou então o funcionário público ele pode aí pode estar envolvido aí essa exigência para o cumprimento ou não de uma promessa. Então, por exemplo, o policial, né, policial militar que exige um valor em dinheiro para não efetuar, tá? Para não efetuar uma prisão em flagrante, tá? Vejam bem, toda essa exigência, né, ele está relacionado com a função exercida por este funcionário público. Bem como, quanto à questão da exigência, não podem serem empregados violência ou grave ameaça, por exemplo, porque se empregado violência ou grave ameaça, poderá constituir os crimes aí de extorsão ou de roubo, tá? Por exemplo, um funcionário público aí que coloca a arma aí na cabeça de uma pessoa qualquer e exige um valor, né, em dinheiro.
Isso aí não constitui o crime de concussão, muito embora ele seja funcionário público, tá? O elemento normativo aqui é uma vantagem indevida. Então, caso seja uma vantagem indevida, não configurará o crime de concussão, mas sim poderá configurar aí um abuso de autoridade. O sujeito ativo é o funcionário, podendo aí haver o concurso de agentes, tá? Até mesmo com pessoas que não são funcionários públicos, mas sabem dessa qualidade e então acabam aí respondendo pelo crime de concussão, tá? O policial não é ele propriamente dito que faz a exigência, mas ele utiliza-se de uma terceira pessoa, né, que sabe aí da condição de funcionário público para a prática do crime de concussão. Então, ocorreria então o concurso de agentes e ambas as partes responderão pelo crime do artigo 316. Fala aqui também a lei que este sujeito ativo, no caso, né, ainda que fora da função ou antes de assumi-lo, então configura este crime, por exemplo, se o funcionário público ele está de férias ou está de licença, ou então ainda, muito embora tenha sido nomeado, ele não tomou posse do cargo, também configura aqui, desde que em função, né, do cargo exercido. Sujeito passivo. O sujeito passivo é o Estado em um primeiro momento e em um segundo momento, então, o sujeito passivo seria aquela pessoa aí que sofreu com a atitude do funcionário público, tá? Então, um exemplo, um funcionário público que exige de uma pessoa um valor para não fechar o seu estabelecimento comercial, né? Essa pessoa aí, a proprietária do estabelecimento comercial, seria o sujeito passivo secundário e o sujeito passivo primário, então o Estado. O elemento subjetivo é o dolo, simples, tá? A consumação trata-se de crime formal, então ele consuma-se apenas com a exigência. Não é necessário o recebimento de qualquer vantagem indevida para a consumação. O simples fato de exigir já configura o tipo penal. Quanto à tentativa, a doutrina majoritária entende que é possível aí a aplicação da tentativa, tá? Então, por exemplo, o exemplo aí que a doutrina sempre traz, a questão aí de uma exigência indevida por meio de uma carta, enfim. Quanto ao excesso de exação, tá? Que está no parágrafo 1º. Vamos lá relembrar o que diz o parágrafo 1º. Se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevida, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Então, aqui nós temos duas formas de praticar o excesso de exação. Tá? Em um primeiro momento, quando o funcionário público ele exige, tá? Ele exige aqui, mas não é uma vantagem indevida, ele está exigindo um tributo ou uma contribuição social que ele sabe ou deveria saber indevido, ou então, quando devido, ele emprega aí meio gravoso, né? Ele emprega meios vexatórios ou gravosos para fazer esta cobrança. Aqui também não é qualquer vantagem indevida, mas sim está relacionado especificamente aos tributos e às contribuições sociais. Sujeito ativo aqui também é o funcionário público e o sujeito passivo é o Estado e, em um segundo momento, aí, a pessoa aí que foi o particular que foi prejudicado com excesso de exação. O elemento subjetivo também é o dolo. Consuma-se, tá? Também trata-se aí de figura formal, não exige que o funcionário receba o tributo ou a contribuição, o simples fato de praticar a exigência ou então empregar um meio vexatório ou gravoso para cobrança, por si só aí já configura o crime. A tentativa, segundo a doutrina majoritária, também é cabível e, num contexto geral, tá? Ainda tem a forma qualificada, né? Voltando aqui para o excesso de exação, eu já estava esquecendo. Existe a forma qualificada,
do excesso de exação, que está no parágrafo 2º, que diz: seu funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para os cofres públicos. Aí a pena ela vai aumentar, né, de 2 a 12 anos, tá? Para finalizar, trata-se de um crime aí de ação penal pública incondicionada e por terem penas extremamente altas, né, não comporta aí a aplicação da Lei 9.099. Então, pessoal, em relação ao crime de concussão, excesso de exação, esses são os pontos aí mais relevantes. Espero que não tenham restado dúvidas, mas caso tenha surgido alguma dúvida, estou à disposição de vocês, tá ok? Então, até mais. Tchau, tchau!